Boa noite, a paz do Senhor amado, amigos e irmãos. Deus poderoso e maravilhoso, controle de todas as coisas. Geralmente não tenho feito live aos domingos, tenho feito só na quinta-feira ou na terça-feira, porque as pessoas voltaram na igreja, né? Graças a Deus, muitos voltaram, as igrejas voltaram a funcionar. E eu comecei fazendo essas lives quando eu vi que muitas pessoas não conseguiam ir na igreja, muitas pessoas estavam afastadas, né? Não estavam conseguindo ir na igreja. E eu comecei a fazer essas lives, né, para levar uma palavra àqueles que estavam realmente afastados do Senhor. Mas hoje o Senhor tocou no meu coração de trazer essa palavra, e eu vou deixar essa palavra aqui para que você possa meditar nessa noite em nome poderoso de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus primeiramente. Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus, derrama o Senhor da sua unção, do seu poder, me enche, Pai, com a tua presença, porque só o Senhor é Deus, maravilhoso e poderoso, Deus poderoso, eterno, que só possa, em nome de Jesus, tocar no coração de cada um, que possa levar essa palavra no coração de cada um, Pai, que possa, em nome de Jesus, Pai, encher, Pai, cada casa com a sua presença, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você meditasse nessa palavra, que está no livro, aleluia, de Salmos 77. Se você puder, em nome de Jesus, render-se aos pés do Senhor, entendeu? Porque o Senhor é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Amém? Glória a Deus, vamos lá então. Essa palavra aqui então. Clamei a Deus com minha voz, e a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei o Senhor, e a minha mão se estendeu de noite, e não se cessava. A minha alma se recusava a ser consolada. Amém? Eu quero começar essa palavra falando que muitas vezes as pessoas estão passando por situações tão complicadas em suas vidas. São situações que muitas vezes de desespero. Situações da pessoa, ela busca o Senhor. Ela busca o Senhor, mas ela não consegue ver o Senhor trabalhar na sua vida. A pessoa, ela busca o Senhor, mas ela não consegue ver o socorro de Deus na sua vida. A impressão que dá é que Deus não está ouvindo as suas orações. É que ele fala, clamei a Deus com minha voz. A Deus levantei a minha voz. Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Ele sabia que o Senhor, com certeza, estava ouvindo a sua oração. Mas ele fala mais embaixo, no dia da minha angústia, busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma se recusava a ser consolada. Às vezes as nossas almas, ela está tão abatida, é tanto sofrimento, é tanto abatimento, são tantas pedras que estão pegando em cima de você, que a sua alma, ela não quer consolo. A sua alma, ela quer ficar triste, ela quer ficar como Elias, dentro de uma caverna, onde dá vontade de não sair, quer ficar refugiada, como Cristo fez ali no Monte das Oliveiras, onde ele ficou quietinho ali e teve que um anjo ter ali consolá-lo. Às vezes a gente está assim. Às vezes a impressão que dá é que Deus não está ouvindo as nossas orações, mas não é verdade, meu irmão. Deus, ele está te ouvindo e ele está preparando a sua vitória. Mas às vezes você está tão abatido. Existe uma situação que se chama medo e existe uma outra situação que se chama desespero. Você, quando tem medo de fazer algo, você às vezes você enfrenta o medo e vai. Mas quando você está num desespero, você quer se refugiar. Assim como aquele povo chegou na beirada ali do Mar Vermelho. E ali o Senhor falou, diz ao povo que marchem. Porque o povo estava desesperado, estava com medo. Muitas vezes o problema está atrás e você vê à frente mais problemas, você fica com medo de andar. A vontade que dá é de parar. De parar, você vai para um lado, o outro você é um abismo, vai para o outro lado, tem outro abismo. À frente você vê que tem algo vindo na sua direção, você fica com medo de agir. E atrás, os problemas que ficaram para trás estão querendo te assolar novamente. E aqui ele fala no versículo 3, lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da minha antiguidade e os anos dos tempos antigos. Você vai ver que a pessoa aqui, ela está passando por um extremamente desespero. Está passando por uma situação muito complicada. Uma situação dentro da sua alma, onde a sua alma está tão entristecida que ela não quer reagir. O nome disso se chama depressão. É depressivo. Às vezes você teve uma vitória tão grande na sua vida. Você entrou na igreja, você às vezes não é de uma igreja, veio de uma outra religião, mas você passou por problemas tão grandes
que aquilo te abateu tanto na época, você venceu, e agora um problema muito menor está se assolando no seu coração. Um problema menor está deixando você triste. E ele fala assim: considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos antigos. De noite clamei a lembrança do meu cântico. Meditei em meu coração, meu espírito esquadrinhou-se. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Então você começa a achar que Deus, ele não vai agir na sua vida. Ele fala aqui: considerava os dias da antiguidade e os anos dos tempos antigos. De noite chamei a lembrança do meu cântico. Meditei o meu coração e meu espírito se esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? A impressão que dá é que Deus não está contigo, mas isso não é verdade. O inimigo ele vai te acusar. O inimigo ele vai querer mostrar para você que não adianta você clamar. O inimigo vai querer mostrar para você que não adianta você lutar. Ele vai fazer de tudo para que você desista de sair da situação que você está, porque na verdade ele quer que você tire a sua vida. Ele quer que você cometa um suicídio. Ele quer que você pare de falar com alguém, que você não peça perdão. Ele não quer que você reage. E na verdade, ainda que tenha um pecado em sua vida, que você já confessou o Senhor e ele às vezes já te perdoou, mas o inimigo ele continua te acusando ou querendo te colocar para baixo. Não é verdade. Deus não vai rejeitar para sempre. Aliás, Deus não rejeita nunca um coração contrito e quebrantado. Deus ele não rejeita. E aqui fala: cessou-se para mim a sua benignidade, acabou-se já a promessa de geração em geração. Ele começa aqui a achar que Deus esqueceu dele. Ele acha que a benignidade do Senhor cessou, que acabou. Isso é já a promessa de geração em geração. Acabou na geração atrás e que a geração dele não tem uma promessa de vitória. Mas a promessa do Senhor de vitória é para todas as gerações. Esqueceu-se Deus da misericórdia? Ou encerrou-se ele as suas misericórdias na sua ira? E ele acha que Deus está tão irado com ele, está tão irado, que a misericórdia do Senhor não pode alcançar ele. Mas lembre-se uma coisa: o pecado confessado é um pecado inexistente. O Senhor, ele jamais te abandonará. Ele não te abandonou e não vai te abandonar. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu nem de você e nem do seu ente querido a qual você está orando. Ainda que o seu pecado seja o pior do mundo, com certeza, se você confessar ao Senhor e se arrepender de todo o seu coração, ele vai entrar com misericórdia na sua vida. Ainda que você não tenha pecado ou esteja sofrendo uma injustiça grande, o Senhor vai entrar com misericórdia e com consolo na sua vida. Interessante que quando chega aqui no versículo 10, o homem começa a acordar. O homem começa a ver que isso pode ser a sua alma que está doente. Às vezes a alma da pessoa está tão doente que é necessário ela acordar, ela olhar para dentro de si mesma e falar assim: mas espera aí, quantas vezes eu clamei o Senhor me ajudou. E ele fala assim: eu disse isto, é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anjos da destra do Altíssimo. Então ali ele começa a se lembrar de tudo que o Senhor fez, de quando o Senhor com a sua mão direita pegou-lhe pela mão e levantou, assim como ele fez com Pedro naquele mar, quando Pedro estava afundando. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ele começa a se lembrar que o Senhor nunca o abandonou, que o Senhor sempre o resgatou. E aquilo tudo que estava no coração dele começa a passar. E hoje, nessa noite, eu quero que você entenda que o Senhor está cuidando da sua vida. E ainda que você esteja numa situação parecida com a do salmista, o Senhor, ele vai entrar no socorro na sua vida. Ele vai entrar com providência. E aqui ele fala: meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Ele começa a meditar nas obras do Senhor, em tudo que o Senhor fez de bom, e começa a falar dos feitos. Ele começa a orar, e ele começa a louvar e adorar o Senhor, e ali começa a se afastar-se dele todo aquele sentimento de morte, toda aquela angústia, e a sua alma, que naquele momento que se estava recusando a ser consolada, já começa a ser consolada, simplesmente porque ele buscou o Senhor na sua tristeza. Ele buscou o Senhor naquele momento em que ele estava mais triste, às vezes tentando suicídio. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Ninguém é Deus. Ninguém é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz maravilha. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo e os filhos de Jacó e de José. Ele começa a lembrar de tudo que Deus fez.
Ele começa a entender que Deus é aquele que purifica a água, que Deus é aquele que purifica o coração, aquele que sonda a alma, mente e coração, e é o único que pode te tirar de uma situação onde você está em extrema depressão, onde você acha que tudo acabou por você. E ele fala aqui: as águas se viram, ó Deus, as águas se viram e tremeram, e o abismo também se abalaram. Então aquele problema que era grande, aquele que era um abismo na vida dele, se abalou. As nuvens lançaram as águas, e os céus deram um som, e as tuas flechas correram de uma para outra parte. Então ele vê que o Senhor é aquele que guerreia por ti, o Senhor é aquele que te salva, o Senhor é aquele que te sara. A voz do seu trovão estava nos céus, e os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu, porque poderoso é o nosso Deus. Não existe um Deus mais poderoso que o nosso Deus. O teu caminho e o mar, e as tuas veredas, e as tuas águas grandes, os teus passos não são os conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Ele lembrou de tudo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus providenciou. Às vezes nós temos medo de enfrentar os problemas, mas Deus diz: eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Lembre-se, meu irmão, Deus é contigo. Deus, ele vai fazer grandes obras na sua vida. E ele fala aqui, um dia que Josué estava tão apavorado, que ele conhecia o coração de Josué. Ele falou assim: não te mandei eu? Esforça-se e tenha bom ânimo, não pasme e não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Josué 1:9. Vou deixar essa palavra com você aqui nessa noite, para que você possa meditar. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus, derrama, Pai, da sua unção, do seu poder sobre cada pessoa, cada situação. Aonde estiver um, Pai, que está contrito, onde estiver um, Pai, que está chorando, onde estiver uma pessoa que está passando uma situação tão triste, tão pavorosa, Pai, que só possa entrar, Pai, entrar com o seu poder e com a tua força, Pai, em nome poderoso de Jesus, porque só o Senhor é Deus para encher, Pai, a vida dessa pessoa com a sua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fica na paz. Deus é contigo.